Todos os pontos Chu antigos estão localizados do cotovelo para baixo ou do joelho para baixo. São as porções mais superficiais dos meridianos principais, onde o estímulo de um ponto pode desencadear respostas vigorosas. Hoje em dia se fala muito que o Rio São Francisco está secando porque as nascentes estão sendo destruídas. Então é muito importante as nascentes e os trechos iniciais dos rios que correm para o mar. Vocês têm que imaginar que estes pontos Chu antigos correspondem à porção inicial de um rio. Então nós temos aqui os pontos Tin, que significa nascente, os pontos Yin, os pontos Chu, que é o arroio, os pontos Qin, que é o rio, e os pontos Han correspondem à desembocadura no mar. Todos os pontos Tin, nascente, estão nos cantos das unhas. Os pontos Tin estão na região do tornozelo ou punho, e os pontos Han estão nos joelhos ou cotovelos. E aí, entre os pontos dos 5 elementos, estão localizados os pontos Xi e os pontos Luo, de conexão. Quanto aos pontos fonte, em meridianos Yin, o ponto fonte Yuan equivale ou coincide com o ponto Chu, enquanto que nos meridianos Yang, o ponto Chu e o ponto fonte estão separados. Todos os meridianos Yin apresentam o ponto Tin correspondendo à madeira, enquanto que nos meridianos Yang, os pontos Tin, quer dizer, nascente, correspondem a metal. Então aqui, metal, metal, metal. Nesta figura estão todos os pontos Chu antigos de forma fácil de entender, colorida, bem posicionados os pontos. Vamos pegar o rim. E o rim 10 são pontos água do rim. Estes pontos com quadradinho são pontos fonte. Os pontos com retângulos são pontos Luo, ou de conexão entre meridianos acoplados. Os pontos com triângulo, tipo triângulo que você carrega dentro do seu carro, são pontos Xi, usados em situações de emergência. Podemos usar esta figura apelando para a cor da região ou para a direção dos ramos. Pegando o caso do rim, aqui estão os pontos do rim nesta circunferência escura. O que está em branco aqui
são pontos metais do rim. O que está em verde são pontos madeira do rim. O que está amarelo são pontos terra do rim e da bexiga. E o que está em vermelho são pontos fogo do rim e da bexiga. Ainda considerando o rim, então se aqui estão os pontos metais do rim, no metal, esses pontos acinzentados são pontos água e metal, reforçando usando o elemento terra. Os pontos que estão no centro do círculo terra são pontos terra. Isto é, pontos do próprio elemento considerado. Estes pontos brancos apontando para metal são pontos metal. Estes pontos apontando para fogo e numa região avermelhada são pontos fogo. Esses pontos apontando para a água, uma região acinzentada, no caso E44 ou baço pâncreas 9, são pontos água. E estes pontos apontando para a madeira, desta região de cor verde, são pontos madeira dos meridianos de terra. E43 ou baço pâncreas 1. Aqui no triângulo E34 BP8 são pontos X, E42 é ponto fonte do estômago e esse retângulo são os pontos LO de conexão, E40 e baço pâncreas 4. No ciclo da geração, para tonificar o rim, precisamos de pontos metal. Os pontos estão marcados nesta figura numa região de cor branca, com um ramo apontando da água para metal. Ao analisar o elemento água, principalmente o órgão rim, é importante no ciclo de geração também estudar a drenagem do excesso de rim. Rim é água, o elemento filho, isto é, o elemento que vem depois é madeira. Então temos estes pontos nesta região de cor verde, indicando madeira, e este ramo está apontando para madeira. Então R1, B65 são pontos madeira de rim ou da bexiga. Para tratar o desequilíbrio energético do rim, além do ciclo de geração, é importante analisar o ciclo de controle. A água é controlada pela terra, então precisamos destes pontos relacionados com terra, que são R3 e bexiga 54 na nomenclatura internacional. Na chinesa é bexiga 40. São pontos terra porque estão com cor amarela
e apontando para a terra.